Olá! Dando seguimento, nessa videoaula serão abordadas as etapas do atendimento inicial ao traumatizado, iniciando com a avaliação da via aérea, mantendo sempre proteção e alinhamento da coluna cervical. Como essa avaliação deve ser feita? Olhar. No primeiro momento, se abre a boca e se observa a presença de sangue, vômitos ou algum corpo estranho. Avaliar. É importante avaliar se está havendo capacidade de entrar e sair o ar daquela via aérea. E intervir. Caso a via aérea não esteja pérvia, se podem utilizar manobras e dispositivos para abri-la e aí sim permitir a entrada e saída de ar. O principal objetivo de manter a via aérea pérvia é evitar a hipóxia, que é a oferta inadequada de oxigênio. Buscar corpos estranhos e fraturas faciais, isso é feito observando-se e abrindo a boca. A aspiração de secreções, preferencialmente sendo feita por um aspirador rígido. Utilização de manobras de abertura manual de via aérea, mantendo sempre a proteção da coluna cervical. Quais são essas manobras? Primeiro, a elevação do mento, a manobra chin lift, que consiste no posicionamento dos dedos abaixo do mento e a tração dessa região. Ou a tração da mandíbula, que é o jaw thrust, onde os dedos se posicionam atrás do ângulo da mandíbula, anteriorizando-a e permitindo assim a passagem de ar. Depois da manobra manual, nós podemos utilizar a cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, que permite que a via aérea se mantenha pérvia e aberta quando há necessidade. Importante atentar para o nível de consciência. Fala-se que pacientes que aceitam tranquilamente a cânula de Guedel geralmente têm um sensório muito rebaixado, e esses pacientes vão ter necessidade de uma via aérea definitiva, que é definida como um tubo dentro da traqueia com um balonete insuflado. Na avaliação da ventilação e respiração, iniciamos com a inspeção, onde o tórax é exposto, observa-se a simetria dos movimentos ventilatórios, a presença de abrasões, ferimentos cortocontusos, sangramentos e hematomas. Importante observar também a região cervical, pois a posição da traqueia ou a presença ou não de turgência de jugulares pode indicar alguma lesão um pouco mais séria. Na palpação, o tórax é palpado bilateralmente, buscando-se crepitações, enfisema subcutâneo e a presença de dor. Na ausculta, é importante fazer a comparação em ambos hemitórax e perceber a simetria desses murmúrios vesiculares. Na percussão, se buscam alterações como o hipertimpanismo ou maciez, é importante sempre comparar ambos hemitórax. Uma boa ventilação vai exigir um funcionamento adequado dos pulmões, da parede torácica e do diafragma. Importante oferecer oxigênio suplementar. A oferta de oxigênio a 100% deve ser feita com máscara com reservatório e válvula não reinalatória, que é conhecida também como a máscara de Hudson. Estabelecimento de uma via aérea definitiva, caso seja necessário. Identificar fatores que podem comprometer a ventilação, que devem ser identificados ainda no primeiro exame físico. Aliviar pressões e hipertensões intratorácicas, principalmente em casos de pneumotórax ou hemotórax maciço. E monitorização constante da oximetria de pulso. Há lesões torácicas que devem ser identificadas durante a avaliação inicial, pois elas levam à morte se não forem tratadas imediatamente. São elas o pneumotórax hipertensivo, que é o acúmulo de ar entre as pleuras, que pode levar à compressão, a um choque do tipo obstrutivo e à perda da capacidade ventilatória. O pneumotórax aberto, semelhante ao pneumotórax hipertensivo, porém o ar ele entra por um ferimento aberto na caixa torácica. O hemotórax maciço, que é o acúmulo de sangue entre as pleuras, que também deve ter esse sangue drenado e, dependendo do caso, esse sangue pode ser reinfundido num sistema chamado autotransfusão. E o tórax instável, que é quando se tem fraturas de mais de um arco costal em mais de um local diferente, fazendo com que o movimento assimétrico da caixa torácica impeça o pulmão de expandir adequadamente. Para todas essas lesões, o tratamento é a drenagem de tórax, que é a colocação de um tubo dentro da caixa torácica, entre as pleuras, para que permita a saída do ar ou do sangue que está comprimindo a ventilação daquele lado. Ainda se tem o tamponamento cardíaco, que é o acúmulo de sangue dentro do saco pericárdico, e durante a avaliação inicial esse sangue deve ser esvaziado, evacuado ali do saco pericárdico, e permitir assim que o coração bata adequadamente. Na letra C, inicia-se a avaliação da circulação e controle das hemorragias.
Nessa etapa, o principal objetivo é identificar os sinais precoces de choque, fazer o possível para interromper o processo de sangramento e repor as perdas o mais rápido possível. A taquicardia vai ser um dos sinais mais precoces do choque hipovolêmico, e ela ocorre devido à redução do volume sanguíneo pelo sangramento e, na busca de manter o débito cardíaco, ocorre aumento da frequência cardíaca, que é considerada taquicardia quando ela está acima de 100 batimentos por minuto. O nível de consciência pode estar rebaixado se a perda sanguínea for extensa. A cor da pele pode estar pálida ou até mesmo cianótica em casos mais graves. O pulso, geralmente fino, filiforme e de difícil palpação. No trauma, pensamos sempre que o choque é de origem hipovolêmica e é importante determinar o mais rápido possível a fonte da perda sanguínea. São 5 fontes principais. Primeiro, o sangramento externo, que assim que identificado deve ser contido através de um curativo compressivo. Sangramentos ou lesões torácicas, principalmente emo e pneumotórax, que podem levar ao choque. Trauma abdominal, quando há sangramento de vísceras maciças, pode ocorrer uma hemorragia extensa. Lesões de pelve, então se descartar fraturas pélvicas que possam ter sangramento e realizar o fechamento da pelve com cintas e lençóis o mais rápido possível. E ossos longos, aonde fraturas de fêmur que não estão alinhadas podem acabar levando esse doente a desenvolver o choque. Importante atentar com as populações especiais. Idosos que têm pouca reserva fisiológica, uma capacidade limitada de aumento da frequência cardíaca. Cuidado também que muitos deles podem fazer uso de beta-bloqueadores, marca-passo e medicação anticoagulante. As crianças já têm uma boa reserva fisiológica, então demoram bastante para descompensar. Mas quando descompensam, acaba sendo catastrófico. Atletas também têm um bom condicionamento e uma boa reserva fisiológica e geralmente têm uma bradicardia relativa. Na avaliação neurológica, é importante se focar em 2 principais pontos. Primeiro, o nível de consciência, que deve ser avaliado de forma direcionada através da escala de coma de Glasgow, considerando sempre a melhor resposta. Observar também o tamanho e reação das pupilas. Observar a reatividade, comparando uma com a outra. Alterações pupilares vão ser um dos primeiros sinais de descompensação da hipertensão intracraniana. Então, se aplica a escala de coma de Glasgow, que avalia a resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Ela varia de 3 a 15, de acordo com a gravidade. E é importante sempre se considerar a melhor resposta que o doente fornece àquele avaliador. Importante, o nível de consciência ele pode estar alterado na avaliação inicial devido à hipóxia, quando a oxigenação não está adequada, a hipovolemia, nos casos de choque hipovolêmico, ao uso de álcool ou drogas prévio ao trauma. A hipoglicemia também pode acontecer e ela pode inclusive ter sido a causadora do trauma. É importante, assim que possível, descartar essas possibilidades. Na letra E, é feita a exposição com prevenção da hipotermia, onde nesse momento o doente é totalmente despido, remover as roupas utilizando um material adequado, uma tesoura adequada e sempre mantendo a coluna cervical e toda a coluna da vítima alinhada, proteger com cobertores ou com dispositivos de aquecimento, como mantas térmicas e cobertas, infundir sempre fluidos aquecidos e manter também o ambiente aquecido, garantindo a temperatura corporal do doente e não o conforto da equipe. A hipotermia pode causar alterações de coagulação, distúrbios hidroeletrolíticos e pode ser fatal se não tratada rapidamente. Existem fatores que predispõem o traumatizado grave a desenvolver a hipotermia. São eles o edema e a hipoglicemia, que comprometem a produção de calor, a intoxicação por álcool, o trauma craniano, que pode afetar o centro termorregulador, a infusão de líquidos não aquecidos, principalmente no pré-hospitalar, o tempo de exposição elevado a ambientes frios e molhados e o uso prolongado de roupas molhadas.